Olá, meus amados, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Química. Hoje o assunto é fração molar. Quer aprender? Então fique aí, não saia do seu lugar porque já vamos começar! Hoje na nossa aula falaremos apenas de fração em quantidade de matéria ou fração molar. Quem já assistiu às aulas anteriores conhece a relação em título, ou seja, massa do soluto sobre massa da solução. Aqui em fração molar é bem parecido, só que a relação acontece entre números de mols de um componente presente na solução em relação a toda a quantidade de mols dessa solução. De uma forma mais resumida, podemos dizer que é a relação de número de mol do soluto em relação ao número de mols totais da solução. Fração molar ou fração em quantidade de matéria. A fração em quantidade de matéria apresenta uma relação bem parecida com a que vemos em título, ou seja, o quociente entre uma parte representante do soluto e o total. Na fração molar, a relação não é de massa, mas sim de número de mols. Portanto, é definida como sendo a razão entre o número de mols de um soluto ou de um dos componentes da solução em relação à quantidade total de mols desta solução. A fórmula a seguir representa esta relação, onde x1 se refere à fração molar em relação ao soluto, n, o número total de mols da solução, ou seja, a soma entre n1, que é o número de mols do soluto, e n2, que é o número de mols do solvente. É bom lembrar que é possível calcular a fração em quantidade de matéria referente ao solvente. Desta forma, a fórmula fica. Veja que agora temos x2, que representa a fração molar do solvente, e no numerador N2, que é a quantidade de mols do solvente. Como a fração em mols expressa a relação entre um dos componentes da mistura e o total, este valor sempre será menor do que 1. Pelo mesmo motivo, a soma entre as frações molares de todos os componentes sempre será igual a 1. Isso porque corresponderá ao total de mols da solução. Assim como o título, a fração em quantidade de matéria é adimensional, ou seja, não apresenta unidade. Vamos observar algumas situações. Em uma solução que contém 2 mols de soluto e 6 mols de solvente, totalizando 8 mols, dizemos que a fração molar em relação ao soluto é 0,25. Já para o solvente, teremos uma fração igual a 0,75. Observe que o somatório entre as duas corresponde exatamente a 1. Se quisermos saber os percentuais, basta multiplicar os resultados das frações por 100. Assim, teremos 25% para o soluto e 75% para o solvente. Agora vamos calcular a fração molar de uma solução gasosa que está contida em um recipiente de 50 litros. Nele estão presentes 8 gramas de gás hélio e 76 gramas de gás hidrogênio. Nesta situação, não contamos com os dados de número de mols dos envolvidos, mas, como temos a sua massa e conhecemos os componentes, isto é, temos também a massa molar, basta utilizarmos a fórmula do número de mols. Para o hélio, teremos a divisão entre a massa contida na mistura, que é 8 gramas, e sua massa molar, 4 gramas por mol. Assim, observaremos um valor de número de mols igual a 2. Já para o hidrogênio, a relação é 76 gramas de massa da solução e 2 gramas por mol sua massa molar. Como resultado, teremos 38 mols. Depois disso, já poderemos inserir os valores obtidos na fórmula da fração molar. Para o hélio, a fração molar será a divisão entre seu número de mols, que é 2, pelo número de mols totais, isto é, 40. Assim, teremos a fração molar igual a 0,05. Para o hidrogênio, a razão será entre 38, que corresponde ao seu número de mols, e 40, que é o total. Isso nos dará um valor de fração molar igual a 0,95.
Como já sabemos, o somatório corresponde a 1. Por esse motivo, é possível calcular a segunda fração molar tendo posse apenas do primeiro valor de fração. No nosso caso, como a primeira fração molar calculada foi 0,05, basta subtrair de 1. Logo, 1 menos 0,05 é igual a 0,95, ou seja, o mesmo valor encontrado no cálculo da segunda fração molar. Vamos desta vez calcular as frações molares do álcool comum e da água em uma solução que contém 230 gramas de álcool e 360 gramas de água. Inicialmente deveremos calcular os valores de números de mol, uma vez que não foram disponibilizados nesta questão. Para tanto, teremos que saber os valores de suas massas molares. Observando a fórmula molecular do álcool, teremos 2 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Isso nos dará um valor de massa molar igual a 46 grama-mol. Na água teremos 2 hidrogênios e 1 oxigênio, ou seja, 18 grama-mol. Inserindo esses valores nas respectivas fórmulas de números de mols, teremos N1 igual a 230 gramas dividido por 46. Então, N1 é igual a 5 mol. Para a água, N2 é igual a 360 gramas dividido por 18. Neste caso, o valor fica igual a 20 mols. Agora é só usar as fórmulas das frações molares. Para o álcool, X1 é igual a 5 dividido por 25. Então, a fração molar para o álcool, ou seja, X1 é igual a 0,2. Para a água, X2, 20 dividido por 25, isto é, X2 igual a 0,8. Como já sabemos, o somatório será igual a 1. Pois é, já estamos encerrando a nossa aula, uma aula bem rápida, prática, para você aprender sobre fração molar. Espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante. Bons estudos e até as próximas aulas. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.